Olá, meu nome é Walter Wolff. Tenho este canal aqui que ensina alemão para você. Eu já postei muitos vídeos, mais de 100 vídeos tratando do ensino da língua alemã. No último vídeo, eu postei um vídeo um pouquinho diferente. Eu postei sobre um assunto pitoresco, interessante, da história alemã. Vou fazer isso frequentemente, colocar alguma coisa sobre história alemã, geografia, fatos interessantes da Alemanha. Mas hoje eu vou voltar a tratar do assunto do ensino da língua alemã e vou falar de um assunto importante, um assunto que é fundamental para o aprendizado não da língua alemã, de qualquer língua. E eu começo dizendo o seguinte: como é que você aprende uma língua nativa? Você aprende uma língua nativa quando nós aprendemos, como nossos filhos aprenderam, nossos netos. Com 2, 3 anos começamos a falar, instintivamente, dentro de uma imersão 24 horas naquela língua. Assim nós aprendemos uma língua, pela imersão e pelo contato diário, constante. E nós vamos aprendendo, se você perceber bem, nós vamos aprendendo a fazer a conjugação de verbos em alemão. E quantas vezes nós percebemos que as crianças conjugam os verbos de um modo erroneamente conjugados, mas eles conjugam. E aí que eu quero chegar. Para você falar uma língua, não tem outro jeito a não ser você aprender a conjugar verbos e formar orações. E o que seriam orações? Orações seriam frases onde existe um verbo. E por que isso é tão importante? Porque o verbo que dá a ação, o estado das coisas, o que acontece na frase. E esse é o único modo de você aprender uma língua, aprender a conjugar verbos, associando esse verbo a um sujeito, ou muitas vezes nem tem sujeito, mas o verbo tem que existir. E os verbos requerem daí seus devidos complementos, objeto direto, objeto indireto, isso não interessa, mas o importante é que uma oração se caracteriza por um sujeito e um predicado, ou seja, um sujeito e um verbo com complementos, e muitas vezes não necessariamente precisa ter sujeito, existem orações sem sujeito, sujeito indeterminado, sujeito oculto, mas enfim, o verbo tem que existir. Bom, como eu falei, a oração se caracteriza pela existência de um verbo. Muitas vezes não tem sujeito, mas tem verbo. Tá? Pode ser que não tenha complemento do verbo, mas tem que ter um verbo. Então, nós vamos iniciar formando orações com o seguinte: você está vendo aí, eu tenho aqui 3 colunas. A primeira coluna eu coloquei ali os pronomes pessoais, ou eu, tu, ele, nós, vós, eles, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie maiúsculo, formal. Coloquei mais 3 nomes próprios, Marcos, Lisa e Paulo, que vão caracterizar o nosso sujeito. Este vão ser o sujeito das frases que nós vamos formar. Agora, na segunda coluna, são ali verbos. Aí, coisa mais importante da oração, o verbo, tá? Eu coloquei ali verbos conjugados, não em todas as pessoas, mas o verbo zu sein, zu haben, zu wohnen, zu kommen, zu machen, em algumas pessoas, Eu não coloquei todas ele conjugado. Verbos conjugados no presente do indicativo, e que em alemão nós chamamos de Präsens, ok? Verbos. E na terceira coluna, os complementos. Bom, aí você pode montar as orações do modo como você quiser, e aí você vai aprender a língua. Você vai aprender a formar orações. É um modo de aprender uma língua estrangeira. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de formação de orações, e você vai ver na tabelinha ali como eu vou formar essas frases. Por exemplo, quando eu digo assim, quando eu digo assim, ich bin gesund, eu estou formando uma oração. Por quê? Porque eu estou pegando um sujeito, o ich, estou pegando um verbo, que é o bin, o verbo zu sein conjugado, e mais um complemento. Essa é uma típica oração, simples, mas é uma oração, ich bin gesund. Du bist Lehrer, você é professor. Está ali novamente o du como sujeito,
O bist é o verbo zu sein conjugado e o lehrer como complemento, uma oração. Né? Er macht Urlaub, ele faz férias, ele está em férias, né? Do mesmo modo, um sujeito, verbo, né? E um complemento, wir wohnen am Elisabethplatz. O verbo wohnen conjugado, wir wohnen. Quem mora? Nós. Wir wohnen am Elisabethplatz. Aparece ali um adjunto adverbial de lugar, né? Am Elisabeth. E aparece a preposição, que não vem o caso agora. Ihr kommt aus Deutschland. Novamente o ir, o sujeito, o verbo kommen, ihr kommt aus Deutschland, o complemento. Sie gehen nach Hause, o sie, o sujeito, o gehen, o verbo conjugado, mais o complemento. Marcos, agora estou usando aqui um nome próprio, Marcos, fazendo o papel de sujeito. Marcos hat ein Haus. Olha só, uma frase bem completa, dá uma ideia, a oração dá uma ideia completa da situação. Marcos hat ein Haus. Sujeito, verbo, complemento. Paul ist in der Schule. Olha só, Paul ist in der Schule. Parece ali o Paulo, sujeito, o ist, verbo zu sein conjugado, in der Schule, um adjunto adverbial de local, de lugar, né? E por último ali, Lisa ist zu Hause, Lisa ist zu Hause. O que você percebeu aí? Todas as frases retiradas daquela tabela, sujeito, o verbo e complemento. Você pode pegar essa tabela ali e formar muitas frases, né? E você pode fazer isso como exercício. Formar muitas frases, muitas orações, no caso, né? Orações com verbo. Nesse vídeo eu quis mostrar para você que você só consegue se expressar e falar fluentemente uma língua se você conseguir formar as orações, ou seja, conjugar os verbos, que é a parte fundamental da língua, né, que dá a ação, o estado, que desenvolve a língua, que desenvolve a fluência da língua. Então, esse foi o meu objetivo. No próximo vídeo, nós vamos tratar de formar orações com verbos irregulares também no presente do indicativo. Então, se você gostou, por favor, clique no gostei, você me ajuda a divulgar esse trabalho de ensinar alemão nesse meu canal, Walter Wolf. Até o próximo vídeo. Tschüss!